Sou o Ed e este é o canal Matrix Revelada. Sejam muito bem-vindos. Este será um vídeo bem rápido e será o segundo na série sobre demônios e opressão demoníaca. Eu quero brevemente mostrar aqui um vídeo que foi feito por um rapaz chamado Michael, do canal One Point Preparedness, e ele mostrou dois casos de pessoas cristãs que estavam claramente demonstrando sinais de possessão demoníaca. E esses casos tinham algo em comum, algo muito claro em comum. Então, nesse primeiro caso, que é o que está na tela agora, essa senhora vinha dirigindo o carro dela, daí ela parou o carro na frente de um caminhão e forçou o motorista do caminhão a parar. Ela desceu do carro, foi até a janela do motorista e começou a falar com ele. E começou a gritar coisas relacionadas ao nome do Espírito Santo, né, em hebraico, ao nome de Deus também em hebraico, e falou até mesmo algumas coisas sobre o motorista do caminhão ser disléxico. Então é uma situação assim um tanto bizarra. Eu não vou rolar o vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição. Eu acho é um vídeo bem interessante, ele é curto, né, tem apenas 11 minutos e é uma explicação assim bem rápida e interessante, e é algo que vem ao encontro de um problema que eu tenho percebido já há algum tempo. E então guardem essa informação por enquanto. No segundo caso, o canal On Point Preparedness mostra uma mulher sendo parada pela polícia, e quando os policiais chegam na porta do carro dela, ela pergunta se eles são Illuminati ou maçons. E na sequência os policiais algemam a mulher, e ela começa a falar coisas absurdas, né? E ela diz, né, não atirem em mim em nome de Jesus, e ela fala algumas coisas supostamente em língua. Então, o que nós podemos perceber em comum nesses dois casos é o seguinte: essas duas pessoas, tanto essa senhora que parou o caminhoneiro e foi até a janela dele e ficou falando coisas um tanto desconexas e ao mesmo tempo conexas, né? Quanto essa outra mulher, são pessoas que claramente andam pesquisando na internet a respeito de temas que fazem parte aí de certas, vamos colocar entre aspas, conspirações, ou o que nós podemos chamar de operações psicológicas, né, as chamadas PSYOPs. Então tem muita coisa por aí que é de fato verdadeiro. Tem canais que abrem os olhos de cristãos, né, com relação a farsas e heresias, assim como tem canais que colocam lixos na cabeça de cristãos como se fossem realmente ensinamentos verdadeiros. Então, como eu disse no vídeo anterior, é importante que se tome muito cuidado com aquilo que se pesquisa. Tanto no caso da mulher, que aparentemente estava pesquisando a questão de Sacred Names, e eu já
mencionei sobre isso no canal em algumas respostas que eu dei a pessoas que perguntaram sobre a questão do nome de Jesus, né, se é errado usar Jesus, né, se nós não deveríamos usar Yahushua ou Yeshua, Hamashia e coisas desse tipo. Então, eventualmente eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa questão do nome e o porquê de certas pessoas estarem obcecadas com a questão do nome, mesmo sendo pessoas que não falam hebraico ou grego. Da mesma forma que uma pessoa que se chama José e de repente vai morar nos Estados Unidos, pode dizer para americanos que o nome dele é Joseph, que é a mesma coisa. Ele pode não ter esse nome na certidão dele, mas é o mesmo nome. Então, da mesma forma, o nome de Jesus foi traduzido da forma mais apropriada, independentemente daquela questão da não existência do som de J no hebraico ou no aramaico ou no grego, isso não importa, mas existe aí toda uma vertente que deixa pessoas obcecadas por essa questão do nome, e enquanto ficam debatendo isso e outras coisas como questão de judeus negros na África e tal, as pessoas estão deixando de aprender o que realmente importa. Existe um plano de dominação satânica, esse plano está caracterizado nas escrituras, eu vou mostrar na sequência, mas o que eu quero alertar aos irmãozinhos cristãos aí, principalmente os irmãozinhos cristãos que ainda são frequentadores dessas igrejas maçônicas que compõem o sistema religioso, então tomem muito cuidado. No outro caso, da outra senhora, claramente ela andava pesquisando sobre maçonaria e Illuminati e esse tipo de coisa. Há realmente informações, internet afora, que são verdadeiras e que estão aí para abrirem os olhos das pessoas. E nós devemos buscar conhecer a estratégia do inimigo, não para sermos versados nela, mas para que nós saibamos como enfrentar o inimigo. Quem não conhece o inimigo ou ignora a existência dele, já perdeu a batalha. Nós estamos numa guerra. Aceite ou não, nós estamos numa guerra. E quem está numa guerra precisa saber como é que o inimigo vai atacar para poder neutralizar os ataques do inimigo. Porém, nós não temos que procurar entender todos os mecanismos nos mínimos detalhes. Porque essa busca pela compreensão em excesso das armas do inimigo é uma estratégia. É uma estratégia para fazer com que as pessoas fiquem demonizadas por conta dessa obsessão. As pessoas vão ficando cada vez mais obcecadas e começam a pesquisar, vamos supor, sobre a Terra plana, ou sobre chemtrails, ou sobre Blue Beam, ou sobre Illuminati, ou sobre jesuítas, ou sobre reptilianos, não importa. Tem uma série dessas conspirações e que são verdades de fato, né, em essência são verdade, mas nem tudo o que se diz sobre elas é verdadeiro. Pegue o caso dos chamados reptilianos, por exemplo. Há uma vertente aí de New Agers que se consideram buscadores da verdade, mas acreditam que reptilianos são seres de planeta X ou sei lá qual, né, Nibiru, ficam batendo cabeça em cima desse lixo, sendo que qualquer cristão verdadeiro que estuda a Bíblia sabe que essas criaturas supostamente extraterrestres são anjos caídos que vão retornar, estão muito perto de retornar e vão surgir como seres de outros planetas muito em breve. Voltando aqui ao cerne desse vídeo, eu quero esclarecer o seguinte, meus amigos. Nem tudo o que está sendo
divulgado e exposto a respeito de sociedades secretas e a respeito do satanismo e bruxaria, magia negra, feitiçaria, conspiração LGBT e daí por diante. Nem tudo é de fato pesquisa feita e divulgada com a intenção de expor o mal. Muitas dessas coisas são colocadas aí para as pessoas de forma proposital. Isso faz parte de um plano. Esse plano foi descrito por uma mulher chamada Alice Bailey, da Sociedade Teosófica. Ela escreveu esses livros aí, né? É um conjunto de 3 livros chamado A Exteriorização da Hierarquia. Então, nessa obra, essa pessoa que é luciferiana, né, quando você observa aquele símbolo ali no canto inferior direito do livro 3, aquele ali é o selo de Lúcifer, tá, dentro do triângulo, dentro da pirâmide. Então, a sociedade teosófica é luciferiana desde a raiz. Tudo a respeito da doutrina luciferiana, da Blavatsky, da Alice Bailey, e de outros, né, que se intercomunicam, né, com a maçonaria, tem tudo a ver com a maçonaria, andam de mãos dadas, né, a doutrina da teosofia anda de mãos dadas com a doutrina luciferiana, aliás, é o cerne da doutrina luciferiana, anda de mãos dadas com o gnosticismo, anda de mãos dadas com a maçonaria e todas essas outras sociedades secretas aí que estão dominando o mundo. Então, por trás desse domínio todo, de todo esse lixo que nós estamos vendo, está um plano bem estabelecido. Então, por que é que eu quis fazer esse alerta? Eu mesmo, enquanto participava de grupos de estudos, grupos cristãos de estudos e de oração, né, não era grupo brasileiro, participei em 2 grupos, ambos internacionais, com pessoas do mundo todo, a maioria é americano, né? Os americanos estão bem mais espiritualizados e bem mais firmes na fé do que nós brasileiros, ou talvez mais do que a maioria das pessoas no mundo. Há cristãos sérios e focados, né, nos Estados Unidos, e é por isso que a maioria das boas informações estão em canais e sites americanos. Mas, participando nesse tipo de grupo, nos quais eu acabei aprendendo muitas coisas interessantes, mas eu também vi algumas coisas bastante bizarras, que deixariam a maioria das pessoas de cabelo em pé e apavoradas. Que é no sentido de ter visto pessoas totalmente possuídas por demônios, espíritos malignos. E eu vi muitos cristãos apresentando sinais claros de possessão, e eram pessoas que estão buscando conhecer a verdade, estão buscando cavar, né, essas coisas que estão escondidas aí da maioria das pessoas. E talvez por conta até mesmo de comportamentos passados ou comportamentos presentes, ou por conta das igrejas que frequentam, né, nessas igrejas principalmente em que pastores fazem imposição de mãos, né, e sopram demônios nas pessoas. A Genor Duque, por exemplo, faz isso com muita frequência, e no mundo inteiro tem esse tipo de picaretas, né? Um cara que vem se tornando conhecido no Brasil é o Torben Søndergaard. Qualquer um que busca os vídeos desse cara, se prestar atenção, vai perceber que ele está colocando línguas demoníacas nas pessoas e fazendo um batismo demoníaco que não é, de fato, um batismo cristão. Então, há farsas por toda a parte. Há farsas em muitas coisas. Essa explosão de
de denúncias a respeito de todas essas coisas e todas essas conspirações, tem duas raízes diferentes. Uma delas são pesquisadores sérios e outras delas são insiders. São pessoas que fazem parte dessas sociedades secretas, que praticam essa fé luciferiana, gnóstica, são satanistas e que estão trazendo essas coisas à tona porque faz parte de um plano, tornar essas doutrinas conhecidas e normalizá-las. Então o que acontece? Uma geração vai, outra geração vem. A geração dos pais cristãos vai desaparecendo e as novas gerações que crescem aprendendo essas doutrinas que eu mencionei, juntamente com a New Age e com todo esse conceito de oneness, né, de uno, né, que é a parte dessa doutrina New Age e luciferiana, essas pessoas vão passando a professar e a praticar essas doutrinas satânicas de forma natural, porque já cresceram assim, e os pais cristãos que foram idiotizados, foram neutralizados na fé, porque o sistema sufocou como espinhos, né, como no caso da parábola do semeador, foram sufocados e não deram frutos. Os filhos dessa geração são essa gurizada que está aí agora e que estão aprendendo esse lixo. Então, há um propósito para que tudo isso seja externalizado. Então, fica aí o alerta, meus amigos. Há muitos cristãos sendo passando a ser oprimidos por espíritos malignos por conta dessas obsessões, além de comportamentos pecaminosos que agora as pessoas acham que são normais. Então está cheio de cristão que acha que é normal ser adúltero ou praticarem sexo fora do casamento, ou encherem a cara, ou usarem drogas, né? Fazem até mesmo piada de que vão criar aí pornografia evangélica e todo tipo de lixo. Então as pessoas vão aceitando esses comportamentos demoníacos e vão se entupindo de demônios. Eles vão entrando em camadas, além dos demônios geracionais, né, que vêm pela linhagem sanguínea, né, como nas maldições descritas em Levítico e Deuteronômio. Então há certas maldições que transportam demônios através do sangue, de pai para filho e daí por diante, até 4 gerações. Então, junta-se tudo isso nesse balaio e você vai ter pessoas possuídas por espíritos malignos fortes e que vão dominar a pessoa. Então é necessário que nós tenhamos cuidado. Eu não estou falando de coisas que eu estou supondo ou li em algum lugar. Eu vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos vários casos de cristãos que estão aí fuçando na internet atrás de verdades e estão, por não terem uma base sólida na fé, estão aceitando falsas doutrinas, estão aceitando falsos profetas, falsos pastores, estão engajando em práticas que não deveriam. Então é por isso que é importante que se tenha uma boa fundamentação bíblica para não se cair nessas armadilhas. Então vamos dar uma olhadinha aqui na parte light do vídeo, como eu gosto de chamar. Vamos dar uma olhadinha em alguns versos bíblicos. Então, primeiro deles, né, vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do verso 16 ao 22. Então diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, porém, retende o bem, retenha o que é bom. Então, examinar as coisas significa saber que o inimigo tem uma estratégia, saber que o inimigo tem um plano, saber que o inimigo é malandro, saber que o inimigo ataca, porém, não se envolver com a sujeira do inimigo. Não fazer parte da sujeira do inimigo, passando inclusive a ser um divulgador da doutrina do inimigo, sem se dar conta disso. Sequência aqui do capítulo: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, precisamos tomar cuidado com todas essas coisas que nós pesquisamos, estudamos, contamos para as outras pessoas, porque nós podemos estar tentando acordar alguém, mas dependendo de como se faz isso, com que teor e com que grau de contaminação, de mentiras, né, no meio de verdades, o que nós vemos, principalmente nas igrejas, é o que eu chamo de veneno de rato. O veneno de rato, ele tem em sua grande 99% da composição do veneno de rato, são químicos para dar sabor, porque senão o rato não se interessa. E apenas 1% ou menos é de fato letal. Então tem muito veneno de rato por aí, meus amigos. E esse veneno de rato é plantado. Da mesma forma que se você tiver alguma praga na sua casa, ou rato, seja o que for, você vai lá no cantinho e coloca veneno para barata, ou você coloca veneno para rato, o inimigo também coloca veneno para cristão. E ele coloca esse veneno nessas buscas aí que as pessoas estão fazendo pela verdade e dentro das igrejas, com esse domínio da maçonaria sobre a igreja evangélica cristã e dos jesuítas, que são satanistas, dentro da igreja católica. Vamos ver mais um verso aqui, meus amigos. Vamos dar uma olhada em Efésios 5:11, que é um verso que eu gosto muito, que diz o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, muitas vezes a pessoa descobre algumas coisas dessas conspirações e, por não ter a fundamentação de fato para condenar mentiras e farsas, ela acaba mordendo iscas e acaba se contaminando com inverdades. Um exemplo disso é essa questão do nome sagrado, de pessoas que ficam patinando nisso e não se dão conta de que estão deixando de aprender coisas importantes sobre as profecias de Daniel, ou de Isaías, ou de Jeremias, ou de Revelação, ou de Mateus 24, ou dos ensinamentos de Jesus. Enquanto isso, as pessoas estão aí batendo cabeça, dizendo o seguinte: meu irmãozinho, você não pode usar o nome de Jesus, você tem que usar o nome Yeshua, Yahushua, e daí por diante. Isso aí é o veneninho de rato, tá? Tomem cuidado com isso. As pessoas estão mordendo a isca. Coloca-se um pouquinho de verdade e distorce-se completamente a verdade, colocando a pessoa andando de trás para frente. Eu quero mencionar apenas mais um verso aqui, meus amigos, para mostrar o seguinte: o plano do inimigo, essa externalização que nós estamos vendo hoje, com tudo isso que vem sendo divulgado, ainda que aparentemente nos bastidores, sobre sociedades secretas, bruxaria, feitiçaria, magia negra, sobre Illuminati e todos esses satanistas luciferianos que dominam o mundo. Tudo isso, como eu mostrei aqui na externalização da hierarquia, tudo isso faz parte de um plano, e esse plano
pode ser esse que está descrito em Isaías 14:12. Lá diz o seguinte: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Sabem de quem o verso está falando? Estrela da manhã, filha da alva. Vamos ver o que diz a King James. A minha Bíblia de referência é a King James, seja a de 1611 ou a de 1765, que corrige os erros de grafia. Para mim é o grande balizador para nós de língua ocidental que não falamos hebraico, aramaico ou grego. Então, olha o nome do sujeito ali. Quem é? Lucifer. How art thou, fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Então, eu não sei por que é que o João Ferreira de Almeida deixou o nome fora, né? Mas são poucas as traduções que trazem o nome do fulano. Deixa eu ver o que a King James em português traz aqui. A King James em português também não usa o nome Lúcifer. Eu não gosto dessa situação, né, de não mostrarem o nome verdadeiro de quem está por trás disso, tá? Mas isso não invalida a boa qualidade da João Ferreira de Almeida, tá? É apenas um detalhe. Que são coisas que nós devemos aprender aí nas nossas pesquisas, no nosso estudo da Bíblia. Então, o texto que agora nós sabemos que está falando de Lúcifer, continua dizendo o seguinte: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei da banda dos lados do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Tudo isso que nós estamos vendo, meus amigos, faz parte do plano de Satanás para ser adorado. E ele vai profanar o templo de Deus, que é o corpo humano. Nós vemos isso seja através de vacinas, seja através de chemtrails, seja através de nanopartículas, seja através aí do transhumanismo. O corpo humano, que é o templo de Deus, e não o templo de pedra, de tijolo, que os irmãozinhos desavisados andam frequentando, né? A profanação do terceiro templo não tem nada a ver com templos construídos por mãos humanas, como nos mostra lá o livro de Atos, tanto no capítulo 7 quanto no 17, e depois o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo de Deus. Então o inimigo vai profanar o templo de Deus, que somos nós, e ele vai estabelecer o reino dele através da tecnologia. E é o que nós estamos vendo. Então, esse lixo todo que nós estamos vendo vindo à tona, meus amigos, faz parte de um plano de exteriorização da hierarquia. Tomemos cuidado. Porque, no final, nós já vencemos. Jesus já venceu essa batalha por nós. Quando ele cumpriu a lei que foi dada a Moisés, e quando ele morreu pelos nossos pecados, e quando ele ressuscitou dos mortos. A nossa batalha foi vencida ali, mas nós não devemos sair dos trilhos. E é o que diz Isaías: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No final do livro de Revelação, nós vemos que tanto Satanás quanto o falso profeta e o anticristo, juntamente com aqueles que aceitarem a marca da besta, serão lançados no lago de fogo. É isso, meus amigos. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Espero que seja útil para aqueles que estão aí buscando verdadeiramente a verdade, com o coração sincero, querendo aprender realmente o que está por trás aí das farsas e enganações dos dias atuais, e procurando se manter protegidos
através do uso da palavra de Deus. Apenas para concluir, como eu acho esse verso extremamente importante, não custa relembrá-lo mais uma vez. Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus amigos, mantenham em mente o seguinte, que por trás de toda essa maldade do mundo, sociedades secretas, maçons, Illuminati, chamem como quiserem, por trás de todos esses satanistas, existem forças espirituais das trevas que estão nos colocando como alvos e usando como suas marionetes esses dessas sociedades secretas que se acham os tais, se acham os caras. Eles acham que eles mandam no mundo porque dominam o poder, mas não se dão conta de que tudo isso já foi... está previsto nas Escrituras, faz parte do plano de Deus. Então eles acham que nos manipulam, mas são manipulados pelas forças das trevas, naturalmente dentro do plano maior do nosso Criador. Permaneçamos na trilha certa, então, amigos. É isso. Obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aí a sua curtida, o seu like, comente, compartilhe e, se ainda não o fez, se inscreva no canal, porque isso supostamente ajuda o canal, através aí dos algoritmos do YouTube, a alcançar um público maior. Valeu, fiquem todos com Deus.